olhei a vida e me espantei. Eu tenho mais de 20 anos. E eu tenho mais de 1000 perguntas sem respostas. Estou ligada num futuro blue. Os meus pais nas minhas costas, as raízes na marquise. Eu tenho mais de 20 muros. O sangue jorra pelos furos, pelas veias de um jornal. Eu não te quero, eu te quero mal. Essa calma que inventei, bem sei, custou as contas que contei. Eu tenho mais de 20 anos. E eu quero as cores e os colírios, meus delírios. Estou ligada num futuro blue. Aê, 18 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite, Bruno Capozzi. Muito boa noite. Começamos com 20 anos Blue, da Sueli Costa e do Vitor Martins nesta semana. Ontem, Dia Internacional da Mulher, e este é um programa, não tem mulher no estúdio, mas nós gostamos de mulher. A nossa chefe é mulher, a Sheila Mandalhães, como eu chamo, né? Nós gostamos, essa rádio cheia de mulheres, graças a Deus, nós gostamos de mulheres, né? E essa aqui não é assim, fazendo coisa de machão. Não, nós gostamos de mulheres, seres políticos de mulheres, e também das mulheres. Né? Então, nós estamos homenageando as compositoras, algumas compositoras, e eu escolhi hoje Sueli Costa, uma baita compositora, né? Nascida no Rio, depois foi criada em Juiz de Fora, pianista, está aí ainda hoje produzindo aos 77 anos, acho, produzindo ativamente, 77, 78, produzindo ativamente, tem músicas maravilhosas. Essa música é sensacional, está num disco da Elis de 72, acho, o LP da Elis de 72, o álbum de 72, e traduz, né, aquilo que já falamos aqui tantas vezes, aí o choque entre as questões individuais e as questões do mundo, trazendo aquele sentido de urgência que a juventude passou a ter na década de 60, que ainda restou um pouco na década de 70, né? Então, veja você, né? Eu tenho mais de 20 anos, como se isso fosse muita coisa, então aos 20 eu já deveria. Eu tenho mais de 20 anos, eu me dei conta, né? Na linha cresci, né? Claro que as coisas mudaram bastante, né? Hoje um pouco a adolescência se prolonga, em alguns casos até os 60 anos. Mas acho a música extraordinária. Estamos aí com a grande Sueli Costa. Eu tenho mais de 1000 perguntas, e aqui nós temos também muitas perguntas. Mas, meninada, nós temos algumas respostas. Né? Sim. Não para o meu celular de chegar coisa aqui. O ministro Gilmar Mendes acabou de fazer uma brincadeira, me citou no voto dele e disse que ele brincou, de fato ele fez essa brincadeira, uma conversa que eu tive com ele. Assim, gente, eu converso com ministros do Supremo, tá? Só com Gilmar? Não, com um monte, queridos. Com todos? Também não é com todos, eu confesso. Mas por quê? Quem não... e aqueles com os quais eu não converso são bem poucos, mas é porque eles não querem, eu conversaria numa boa. Apenas que eu sou uma pessoa que tem mais de 1000 perguntas, mas também tem algumas respostas. Né? E eu converso com as pessoas que aceitam ouvir o que eu tenho a dizer também. Né? Sou sempre respeitoso na conversa, agora sou duro na crítica quando eu acho que é razoável.
O ministro disse que ele falou que eu mereci um curso de doutor honoris causa em Direito, porque eu não sou formado em Direito, obviamente. Ele está brincando, obviamente. Mas sim, ele lembra uma coisa. Eu fui a pessoa que lançou a questão da incompetência do Sérgio Moro para julgar os casos que lá estavam, especialmente o caso do Lula. Eu escrevi isso no dia 19 de março de 2017. E não precisa, assim, como lembrou o ministro, né, não precisa ser formado em Direito para saber que se o juiz diz que o suposto apartamento do Lula não pertence ao Lula, que o suposto apartamento do Lula, que não era do Lula, ficou provado que não era. Mas se ele diz que aquilo nada tem a ver com os contratos do consórcio integrado pela OAS com a Petrobras, então ele não era juiz da causa. Mas isso eu sei desde sempre. Por que o ministro Fachin descobriu isso tão tarde? Vamos pensar aqui. Já tratamos disso ontem. Isto era óbvio. Aliás, e eu e os meninos aqui, o Vólio Bene certamente com mais ênfase, porque fica mais aí, né? O Bruno é do nosso time, mas ele vem de vez em quando. Exato. O Vólio Bene sabe muitas vezes que eu ficava aqui, né? Dizendo, mas ele não é o juiz da causa. Parecia, assim, a pessoa obcecada, né? E o Fachin fazendo cara de paisagem. Como fez cara de paisagem quando o general Vilas Boas, aquele tweet lá de 2018. Ele fez cara de paisagem, ele só se lembrou depois, 3 anos depois, quando interessava a sua articulação política, da sua mente divinal, é que ele resolveu reagir. E já expliquei o mecanismo que ele fez nesse particular. Ele resolveu se colocar como grande democrata, opositor dos militares e ao mesmo tempo trazendo junto a agenda da Lava Jato, que entregou o poder a esses caras. Eu tenho a mania de dizer tudo. Sim, é claro que o Gilmar está brincando, o ministro Gilmar está brincando. Agora, de fato, eu lancei essa questão. E por que o Edson Fachin não ouviu? Não é que ele teria de ouvir porque eu lancei. Também por isso. Não nego que eu tenho relevância no debate. Também por isso. Mas porque era óbvio. Mas porque era de fato. Era uma situação de fato. As questões que lá estavam nada tinham a ver com Petrobras. Mas é que o ministro, ele também se fez relator de casos no Supremo que nada tinham a ver com a Petrobras. Não é mesmo? O que tinha a ver o caso do Temer com a Petrobras? O que tinha a ver o caso do AES com a Petrobras? Quem disse que era ele o relator? Então, acostumado a ser juiz do que não lhe pertence, desculpe, data vênia, não percebia. Agora percebeu. E eu saudei isso aqui ontem, tardiamente, eu disse. É tarde, mas ok, ele está certo, eu sempre disse. Agora, também ontem aqui, eu até poderia ter pedido para pegar o trechinho. Teve uma hora, os meninos se lembram, que eu disse assim, que eu falava assim, o habeas corpus da suspeição está prejudicado. Eu disse, olha que eu acho que pode não estar. Não foi isso? Sim. No ato. De madrugada eu gravei um vídeo, mandei para a Band News FM, hoje de manhã, dizendo, não está prejudicado, escrevi hoje no meu blog, não está prejudicado. O Gilmar te contou? Não, eu fui estudar. Eu sou alfabetizado, eu sei ler. Eu conheço o regimento interno do Supremo. É tarefa de todo jornalista que cobre política conhecer o regimento interno do Supremo. Obrigado a saber de cabeça? Não, não precisa saber de cabeça, precisa saber consultar. Saber consultar é importante.
Que, aliás, é uma das coisas, né? O Google não adianta nada para quem é absolutamente ignorante. Começa que você vai cair em página falsa, com informação falsa, porque a informação falsa circula mais. Você tem que saber procurar. Atenção! O habeas corpus da suspeição do Lula já tinha começado, já estava em votação na segunda turma. Quem mandou para a segunda turma o habeas corpus da suspeição eu falei suspeição do Lula, não, suspeição do Moro, né? Quem deixou na segunda turma a suspeição do Moro foi o próprio Fachin. Pouco se lembra, e o ministro Gilmar lembrou, que ele, Gilmar, falou, passa para o pleno, Fachin, não, turma. Se ele diz que é turma, não pode mais mudar o foro. Não tem essa, não, turma, não, pleno, turma, pleno, a depender da conveniência dele. Ele não tem todo esse poder. Uma vez definido que a turma é a turma. Se o Supremo decidir que as ações penais agora, como decidiram, a partir de agora vão todos para o pleno, ok. Mas esse está na turma, é um HC, está na turma. Portanto, não pode vir o Fachin, atendendo a um outro habeas corpus, pegar todos os habeas corpus, meter no mesmo saco, dizer, suspendo tudo o que diz respeito a Lula, tudo que diz respeito a Lula que saiu da 13ª vara está anulado, embora as provas sejam preservadas. Presta atenção nisso. Então, está tudo anulado, mas vamos preservar as provas. E vou submeter agora a minha decisão ao pleno. Bom, o pleno pode dizer não, né? Não pode? Pode. Inclusive, a esse habeas corpus da suspeição. Só que tem uma coisa. Se a segunda turma aceitasse essa aberração, mudaria o conteúdo do habeas corpus. O que é um habeas corpus de suspeição? O juiz está suspeito, nenhum dos atos vale, inclusive as coisas a que se chamam provas, também elas estão anuladas. Entenderam? Então, o habeas corpus, já em votação, na segunda turma, vota a suspeição do Moro, e se suspeito for declarado, não sei se vai, também as provas estão anuladas. O Ministério Público, se quiser, que comece lá do zero, buscando provas legais. A decisão do Fachin foi outra. Ele transformou o que era um habeas corpus de suspeição num simples habeas corpus de impedimento porque o juiz não era o juiz legítimo da causa, preservando as provas, como ele deixou explícito. Será que um relator pode pegar um HC que já está em votação, com conteúdo definido, mudar o seu conteúdo, mudar o foro? Com que propósito? O único razoável a ser imaginado é tentar preservar Sérgio Moro do vexame da suspeição, que eu não sei se vai ser declarada, não sei. Tem 2 votos sim. E pelo que eu entendi agora, eram 2 não, mas agora só é um sim, o do próprio Fachin. A Carmen já deixou claro que ela vai votar de novo. Qual vai ser o voto? Não sei. O Cássio Nunes pediu, o Nunes Marques, como a gente tem chamado, pediu vista. Uhum. E o Lewandowski? Então, o Nunes Marques pediu vista, a Carmen pediu vista, e se ela pediu vista e não reiterou o voto anterior dela, portanto o voto anterior dela não vale, ela vai votar de novo. Se sim, se não, não sei. O Gilmar, obviamente, deu um voto pela suspeição, o Lewandowski também. Isso. Tá certo? Então, no momento, nós temos 2 votos pela suspeição, um contra, que é do próprio Fachin, e 2 pedidos de vista. 2 pedidos de vista. Um pediu vista e o outro embarcou, disse, espera o seu voto. Quem pediu foi o Nunes Marques. Eu não sei qual vai ser o resultado, eu não estou aqui cantando, olha, tá vendo, Sérgio Moro vai se dar, vai ser suspeito, ha, ha, ha. Não sei. Eu espero que sim,
O Gilmar Mendes deu um voto absolutamente desmoralizante para aqueles que embarcaram nessa onda. Ficou claro que ali havia a formação de uma espécie de ente de razão, que é um termo, vejam depois direitinho, façam uma pesquisa, quer dizer ente de razão, que é quando você cria uma espécie de um super espírito que paira sobre a sociedade, que vai comandar esta sociedade. Formado este ente de razão por Ministério Público, setores do Judiciário e da Polícia. E, infelizmente, da imprensa. Contra o devido processo legal. Contra o Estado de Direito. Contra o direito de defesa. E aí vem o Fachin e tenta aplicar isto, que é uma espécie de, infelizmente, eu não tenho outra palavra, é uma espécie de golpe nos próprios colegas. O Gilmar Mendes foi generoso, ele submeteu a questão à turma. Não precisaria ter submetido. A decisão era dele, do presidente da turma. O presidente de uma turma é plenipotenciário, tem todas as funções de um presidente naquilo que concerne a turma votar. E ele, não contente, ainda apelou ao Fux. Como se o Fux pudesse fazer alguma coisa. Nós não podemos ter um ministro do Supremo, espero que ele mude de trajetória, que se comporte no tribunal como um braço de uma operação. O juiz tem de ser neutro mesmo. Quando você diz que o juiz tem de ser neutro, não quer dizer que o juiz não tem opinião. Não tem... Só que ele tem, em relação às partes, ele tem de ficar no meio. À medida que ele passa a atuar para proteger a acusação, eventualmente proteger um ex-juiz de si mesmo, ele abandona essa postura. Não é aceitável. Não é aceitável tentar manipular as regras do jogo. Eu pergunto, o que foi que o ministro Fachin fez do artigo 96 do Código de Processo Penal, que daqui a pouco o Wally Bene vai ler para vocês. Sim. Quando tiver que olhar aí, já avisa, Wally Bene. O que foi que ele fez desse artigo? Artigo 96 do Código de Processo Penal, certo? Sim. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Tem uma hierarquia, seu Bruno Capozzi, para votar as coisas. E a arguição de suspeição precede as outras. Ah, mas pode ter motivo superveniente, isto é, pode sobrevir alguma coisa. Mas o que é que sobrevém? O desrespeito ao regimento? Um truque? A mudança do conteúdo de um habeas corpus? É razoável, ministro? É razoável, ministro, que isso vai constar da sua biografia? O senhor tentar mudar o conteúdo de um habeas corpus? Transformando, igualando um habeas corpus de suspeição a um outro que trata da incompetência do juiz para julgar uma causa? E aí, como a imprensa tem uma certa tara no Lula, aí depois fala, não, você que tem. Não, eu não tenho. Eu não acho que, assim, tudo é Lula ou não Lula, tudo é Lula ou não Lula. Ah, mas ele tornou o Lula elegível. Começa que quem disse, precisa ver se a decisão dele vai ser, inclusive, referendada pelo Pleno. 1. 2. Se a suspeição vigorar na segunda turma, aí o Lula se livra do caso do apartamento, mas ainda precisa pensar o caso do sítio. E aqui quero fazer uma correção do meu próprio pensamento. Esta noite eu escrevi a respeito. Um jurista chamou minha atenção para isso. E eu fui estudar e é isso mesmo. O Supremo já concedeu
habeas corpus extensivo, isto é, uma pessoa entrou com habeas corpus, conseguiu e o próprio ministro, por ofício, estendeu para outras pessoas. No caso foi Teori Zavascki. O Ricardo Pessoa, da UTC, entrou com habeas corpus para sair da cadeia, porque foi preso preventivamente, sem ter as razões fundadas para isso, do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aí o ministro, de ofício, estendeu o benefício para outros empresários. Portanto, entendo que a segunda turma, se declarar suspeição de Moro no apartamento, evidentemente tem que declarar suspeição de Moro também no sítio. Pode estender. Eu achava que isso era impossível, essa extensão. A jurisprudência do Supremo diz, não, isso é possível. De qualquer modo, o voto que o Gilmar deu foi um voto relativo ao apartamento. Eu espero que tenha ficado claro por que o ministro Edson Fachin tentou fazer uma coisa absolutamente imprópria, que contraria o regimento, que contraria a lei, como nós estamos vendo aqui, o Código de Processo Penal. Não é? E que trazia a aberração adicional de mudar o conteúdo de um habeas corpus, de mudar o objeto do habeas corpus, quando ele próprio havia botado esse habeas corpus para votar na turma. A turma decidiu certo por 4-1, vai se julgar. Se vai ter a suspeição ou não, não sei, espero que sim. O que o ministro Gilmar narrou ali foi uma rotina de horrores, de indecência. O Brasil não tem salvação fora do devido processo legal e do triunfo do Estado de Direito e da democracia. Ponto.